E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E nesse episódio do podcast eu vou falar sobre o que o Hans Zimmer tem a ensinar sobre música, né? Esse compositor alemão que trabalha com trilhas sonoras, composição de trilhas sonoras para filmes, né, séries e também outras mídias. Então a gente vai trazer um resumo em tópicos da Masterclass do Hans Zimmer. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, acho que é interessante a gente saber, né, e dar uma ideia de quem é o Hans Zimmer, né, caso você nunca tenha ouvido falar nele, né, mas aposto que com certeza você já ouviu alguma música, né, composta por ele. Então, se você já viu os filmes Gladiador, ou Interestelar, ou Batman, Cavaleiro das Trevas, A Origem, Sherlock Holmes, Piratas do Caribe, então com certeza você já ouviu alguma das trilhas compostas por esse alemão, né, nascido em 12 de setembro de 1957 em Frankfurt, na Alemanha. E o Hans Zimmer, ele foi vencedor do Oscar de melhor trilha sonora original, né, pelas composições musicais do Rei Leão, né, de 1994. Ele também trabalhou no Rei Leão mais recente, né, de 2019, 2018, não me lembro agora exatamente qual é o ano, mas o Rei Leão mais recente ele também trabalhou na produção, na trilha sonora. E o Hans ele se tornou uma figura assim bem presente, né, nas mais diversas produções musicais de filmes internacionais e de Hollywood, e é bastante marcante pela criatividade fonográfica dele, né, pelas diferentes experimentalidades que ele também tem, mas claro que ele sempre tenta manter uma certa marca, né, uma certa característica própria de trabalhar com orquestra e violinos e piano, mas ele sempre tentando trazer, né, novidades, né, em cada um dos filmes que ele trabalha, né, seja filmes de drama, né, ou até mesmo animações. E em termos de indicações e prêmios conquistados, né, ele só fica atrás do John Williams, né? Para quem não conhece, John Williams, só dá um Google aí, mas ele é ninguém mais, ninguém menos do que compositor aí de Superman, Star Wars e várias outras trilhas sonoras de filmes. Em segundo ponto aqui, né, é interessante a gente trazer, eu já falei isso em outros podcasts e também está disponível, só relembrando aqui, né, que esse áudio que eu estou fazendo também está disponível em versão texto lá na plataforma Medium, né, que é medium.com, e se você pesquisar lá Gustavo Simas, ou então pelo nome O que Hans Zimmer tem a ensinar sobre música, você vai ver tudo que eu estou falando aqui também em versão texto. Mas vamos lá, esse segundo ponto que eu quero dizer, é interessante a gente saber o que é Masterclass. Então, o termo, né, Masterclass, ele se refere a uma aula que é dada por uma pessoa que tem um notório saber, ou seja, que ela tem uma formação avançada na área específica que ela está ensinando, tem uma grande experiência, né, no exercício dessa atividade, e a gente tem uma plataforma, né, um site, uma empresa, na verdade, que é Masterclass, masterclass.com, você pode acessar, e ela reúne vídeos, né, e seriam cursos de vários indivíduos, várias pessoas que têm celebridades até, inclusive, nessas diferentes áreas de conhecimento. E é interessante porque eles vão trazendo não só o conhecimento mais de dicas assim, mas também eles vão dando outras sugestões também no processo de trabalho, né, no dia a dia, vão contando experiências deles, né, história, jornada, até onde eles estão hoje em dia. Inclusive erros e acertos, né, formas de que você não deram certo para eles, né, que não necessariamente o que não deu certo para essas pessoas vai dar certo, vai dar errado também para outras, mas é só algumas dicas que podem ser aproveitadas caso você queira tentar seguir um caminho próximo do que essas pessoas fizeram, né? E quem são essas pessoas que dão essas aulas na Masterclass? São Martin Scorsese, que é um diretor de cinema, né? Que ele fala sobre a arte de fazer filmes, que inclusive eu já fiz um podcast sobre ele. Christina Aguilera, né, que ensina canto. Gary Kasparov, que também eu já fiz outro podcast, né, que ensina xadrez e tática, né, em geral, estratégia. E claro que depois de assistir essas aulas você não vai sair expert, né? Porque são só algumas horas, né? Esses cursos aí variam de 4 horas, até tem uns cursos mais longos que vão até 20 horas, mas você pode sair com alguns insights, né? Algumas lâmpadas acesas na mente em relação a algumas inspirações e pode servir como um empurrão inicial para quem quer seguir, se aventurar no campo de atuação dessas celebridades professores, né?
Então vamos lá para os tópicos do que tem nesse curso afinal, né. O título, da masterclass é Hans Zimmer Teaches Film Scoring, né. Film scoring seria, né, trilhas sonoras para filmes. Esse curso é dividido em 31 vídeos, em que o Hans Zimmer ele vai trazendo conhecimento sobre tempo, compasso, né, paletas sonoras, como trabalhar com equipe de direção e de atuação, como manter uma cultura de feedback, além de toda a experiência dele, né, a jornada que ele teve até Hollywood, dentre outras questões assim que podem, de tentativa e erro que ele acabou enfrentando na carreira. E vamos lá para os tópicos em resumo do curso. Primeiro tópico que o Hans Zimmer acaba falando é simplicidade. Então tenta encontrar a nota, né, um acorde central que vai guiar a música seguindo a prosódia da história. Ou seja, é você tentar encontrar um acorde principal, né, ou simplesmente uma nota que tenha uma potência que permita que os espectadores e os ouvintes, né, captem e relembrem das sensações que estão aliadas àquele tom, né, àquela nota, aquele acorde, só ouvindo poucos segundos, né, ou simplesmente só a primeira nota, os ouvintes já podem captar mais ou menos qual é o clima da história. Quem já viu Batman Cavaleiro das Trevas pode relembrar ou perceber que o Hans Zimmer tenta trazer, né, não só no Batman, mas entre outros filmes, mas Batman pode ser um exemplo aqui, né, um dos mais evidentes. Ele tenta guiar simplesmente por um tom toda a história, né, do Batman Cavaleiro das Trevas. Segundo tópico seria faça questões e proponha respostas. Então, propor perguntas, né, por meio da melodia, em seguida também responder, né, ou não, né, dependendo do propósito da história, mas deixar a pergunta em aberto, mas esse sistema de propor questões, né, indagações e depois responder, pode ser uma forma de você intercalar entre momentos de tensão e de repouso, né. Tensão a gente tem, né, na área de teoria musical aí que seriam, tônicas e depois as dominantes para a gente propor, né, essa respectivamente tensão e relaxamento, o que de certa forma também pode conduzir, né, e se aliar à história. Dessa forma é possível conduzir a música oscilando, entre momentos, né, de mais mais alta dominância em emoção e mais tranquilidade. E isso não significa, né, que essa oscilação constante precisa necessariamente a música ter um compasso elevado, né, ter uma velocidade intensa, né. É possível trabalhar com diferentes tipos de velocidade e diferentes camadas também, né. Diferentes instrumentos é possível elaborar e montando diferentes níveis, diferentes camadas na composição para fazer essa forma de pergunta e resposta, né. E também trabalhar com pen seria, né, no caso em músicas estéreo, né, áudios estéreo, trabalhar com esquerda e direita, ou você pode fazer pergunta, né, no canal esquerdo e resposta no canal direito, então é só questão de ter criatividade, inventando e trabalhando com essas diferentes possibilidades. Terceiro tópico é construa uma linguagem musical para a história. Então, desenvolver um padrão que vai ser explorado ao longo de toda a história, né, do espetáculo da trilha sonora que você está compondo, é interessante, seja com os mesmos instrumentos, né, para manter esse padrão e essa característica de concisa ao longo de todo o álbum. Instrumentos que se conversam também, né, e, de certa forma ele até comenta que você pode construir uma própria história nos instrumentos que é utilizado, né, na orquestra, na banda que você está empregando, instrumentos que se concordam, né, concordam entre si ou que se brigam, né, que tem, de certa forma, você não precisa necessariamente estar, dependendo do formato da sua história, tá todos, né, unidos ali em harmonia, pode ser que tenha diferentes ritmos, né, diferentes compassos seguindo cada um dos instrumentos, mas claro, é importante estar, de acordo com o que a história está propondo. Então é sempre necessário, sempre importante e relevante pensar nos instrumentos como ferramentas que podem evoluir ao longo da história, né. Então, um instrumento único ele pode ter diferentes comportamentos ao longo das diferentes trilhas, diferentes faixas que você vai compor na trilha sonora para manter e construir uma narrativa concisa. Outro tópico seria saiba do poder do silêncio. Então, quem já viu alguns exemplos que eu posso dar aqui, né, que eu coloquei, por exemplo, do Jake LaMotta, quando ele está sendo golpeado, né, continuamente lá no filme Touro Indomável, né, do Martin Scorsese, o Martin Scorsese acaba trabalhando com silêncio, para criar uma sensação
de ensurdecimento ou de o que ele diz em inglês, né, que seria numb, né, aquela sensação de letargia, né. Ou também outros exemplos seriam o John Miller, no caso, né, interpretado pelo Tom Hanks, no momento de pós-explosão no Resgate do Soldado Ryan, ou até no Vazio do Espaço, em 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, do Stanley Kubrick. Então tem diferentes formas de trabalhar com silêncio, e o silêncio pode ter um potencial aí enorme. E o silêncio, no caso, seria não simplesmente ter uma música sutil, né, em baixo volume, ou só deixar o som ambiente, mas também você pode ir explorando o silêncio total, né, zerado ali, sem nem qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de som. Claro que em muitos momentos essa questão de utilização do silêncio é decisão do diretor, da diretora do filme, mas o próprio compositor de trilhas sonoras pode sugerir e auxiliar nessa parte de edição de som, né, e propondo diferentes trocas, né, de ideias e conhecimento aí com a direção, com a produção do filme. Inclusive, deixei um exemplo lá no texto no Medium, e aqui eu falo para vocês que procurar no YouTube, tem um vídeo que fala, né, top 10 usos de silêncio no cinema, né, seria em inglês, né, top 10 uses of silence in cinema. Outro tópico seria converse frequentemente com o diretor, o que está relacionado diretamente com o tópico anterior, né, de, de você ter essa troca de ideia, esse cultura de feedback constante quando está montando uma obra, né, que não depende só de você, mas tem outras pessoas envolvidas. Então, esse canal de comunicação ativo, pode ser responsável por manter, por você mesmo trocar de ideias ou receber informações que não tinha antes, ou até você sugerir informações para o diretor, para a equipe de produção do filme, de certa forma conduzir a história de um jeito diferente, né? Então a gente tem toda essa rede de conversas, essa rede de constante de feedback, o que é crucial para harmonizar as diferentes partes integrantes da obra, para não ficar uma coisa, né, não coesa e o produto final ficar desmembrado, né? De certa forma, a narrativa visual totalmente diferente da narrativa sonora musical. Então, não só em relação na arte aqui, mas qualquer outro ambiente de trabalho, é interessante manter uma cultura assim de comunicação e de feedback constante. Outro tópico seria componha a música em relação ao personagem, né, ou aos personagens. Então é fundamental você entender a personalidade das figuras que estão presentes, né, na história, saber os segredos, as ânsias, os medos, os objetivos, de forma a você ter informações exclusivas, né, diretas do diretor, né, do roteirista, ou até dos atores, né. Muitas vezes os atores estão propõem coisas a mais que os diretores ou os roteiristas do filme, da história, não pensavam inicialmente. Então é sempre interessante ter essas informações para você poder reproduzir no som. Em alguns casos, só por meio da trilha sonora que é possível revelar alguns aspectos do filme, alguns aspectos da obra que não são evidentes, né? Seja de forma explícita ou implícita na parte visual. Então é a parte sonora que vai trazer informações sobre os personagens que são entregues aos espectadores aí. Então, esse trabalho, né, se relaciona diretamente com o que eu falei antes de cultura de feedback. Outras dicas aqui que eu separei, né, que são dicas, não vou detalhar tanto, mas vou listá-las aqui. Crie regras e quebre-as. Então você pode ir criando regras, de certa forma, na música e compondo diferentes aspectos de, de criação de alguma lista de regras e quebrando em termos de composição, né, em termos ali de melodia ou de harmonia. Outra seria conecte-se emocionalmente com a banda ou com a orquestra, né, que você está conduzindo, não utilizando muito o linguajar técnico ou científico, né. Então é interessante você perceber e notar que quando está trabalhando com uma banda, né, e com uma orquestra, por exemplo, com outros músicos, cada um tem um nível diferente de experiência, né, e de conhecimento, então é interessante manter um nível, antes de tudo, emocional do que técnico, né, científico. A outra dica seria comece a composição do começo da história, porque isso aqui, né, claro, pode ser algo
paradoxal no caso que são regras, né? O Hans Zimmer está propondo regras, mas ele mesmo diz, né? Crie regras e quebre as regras, mas são sugestões, né? Não seriam especificamente regras, sugestões que ele vai dando. Então, você, né, claro que não é obrigatoriamente você precisa começar a composição musical do começo da história, mas ele sugere isso porque vai seguindo o fluxo, né, narrativo da história e você consegue ter melhor noção. Claro que é interessante ter uma noção geral, visão macro de tudo, mas começar do começo facilita você ir propondo depois, lá na frente, em músicas que vão ser utilizadas depois, resgatar referências, né, a músicas iniciais que estavam lá no começo da história, até para ter essa noção de evolução, essa noção de transformação musical, né, junto com uma possível transformação dos personagens, do ambiente que são presentes na história. Outro seria teste os limites do seu talento, né, tentar experimentando e explorando diferentes formas de composição e componha todos os dias, seja em papel, seja em meios virtuais, seja aí com a tecnologia disponível, né, em dispositivos móveis, você consegue compor música simplesmente pelo celular, pelo tablet, por qualquer dispositivo móvel que não precisa ter tanto poder computacional assim. Tem muitos aplicativos e programas aí gratuitos e abertos para você poder realizar suas gravações. Então, qualquer local que você tiver disponível tem uma ideia ali. É importante anotar para não esquecer depois e para já deixar ali registrado caso você vá analisar futuramente. Então, em conclusão, aqui no último bloco, a gente pode dizer que o Hans Zimmer ele propõe na Masterclass um ambiente criativo e convidativo. Ele vai mostrando o setup dele, né, os equipamentos que ele utiliza, e ele não mostra especificamente, não vai se aprofundando muito em técnicas, né, em teoria musical, né, ou em explicação de softwares, mas quem é curioso, né, eu cheguei a dar uma olhada e identifiquei que ele utiliza a ferramenta, o software, né, que é o Cubase. Tem diferentes softwares aí para produção musical que você pode explorar, né, caso não conheça ou se tenha curiosidade em descobrir, né, que é o Cubase, tem o Ableton, temos o FL Studio, Audacity, entre outras ferramentas aí disponíveis. Mas em relação a outros pontos na Masterclass, é interessante que ele vai fazendo análise das próprias obras que ele já realizou, no caso, principalmente Sherlock Holmes e os Piratas do Caribe. Então ele vai compondo, ele vai analisando, né, vai tocando e analisando cada parte da música, referenciando também a experiência que ele teve com os diretores desses filmes e com a equipe, né, a orquestra, a banda que ele trabalhou. Então ele ensina a gente a ser crítico, inquisitivo, né, a testar novidades, a experimentar e manter um ambiente, né, nutrir um ambiente constante de feedback. É interessante que muitos aspectos desse que ele falou são voltados, claro, a composições fílmicas, né, para filmes, para séries, para grandes espetáculos também, né, ou para games e mídias semelhantes. Mas você pode aproveitar essas dicas, né, para montar a sua história, a história narrativa, né, musical, em o seu LP, né, ou EP, um álbum que você quer lançar, não necessariamente que seja voltado, né, a esses espetáculos, essas obras que têm diferentes partes integrantes aí também visuais, né? Mas caso você queira saber sobre como lançar um álbum musical nas plataformas digitais, eu tem outro episódio no podcast e também tem um artigo meu, né, um texto aí no Medium, que é como lançar um álbum. É só pesquisar no Medium como lançar um álbum ou pelo meu nome, Gustavo Simas, que você vai encontrar. Então deixo aqui, né, espero que vocês tenham gostado e deixo aqui as redes caso queiram seguir. No Instagram é só seguir o @tudoemsimas ou pesquisar Gustavo Simas, que vão encontrar. E no YouTube também tem o canal, né, que é Gustavo Simas, e vai estar lá esse podcast também disponível. Então qualquer dúvida, sugestão ou crítica é só deixar nos comentários lá no Medium ou no canal no YouTube, no vídeo. E boas composições, até mais!